Saber escolher bem os ativos financeiros que vão compor a sua carteira é essencial, tanto para que você maximize os seus resultados dos seus investimentos, como também para que você evite cometer erros que podem custar meses ou até mesmo anos para que você consiga atingir os seus objetivos financeiros. Mas e aí? Você sabe como escolher bem esses ativos financeiros? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. Meu nome é Vitor Trenta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para selecionar ações para compor a minha carteira de investimentos. Mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, já confere aqui embaixo se você já deixou seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos e com sua família. Nós estamos já na nossa meta rumo aos 500 inscritos e eu preciso da ajuda de vocês. Então, vamos para o vídeo. Antes de escolher uma ação para compor a minha carteira de ações, eu faço uma análise de 3 etapas. São basicamente 3 critérios onde eu vou avaliar esse ativo financeiro para saber se ele se encaixa na minha estratégia de investimentos. Eu vou explicar para vocês aqui cada uma dessas 3 etapas e eu tenho certeza que se vocês entenderem a lógica da qual eu uso para fazer essa análise, vai ajudar demais para que vocês também possam escolher bons ativos. O primeiro critério que eu utilizo é o objetivo da minha carteira de investimentos. Sempre que você monta uma carteira de investimentos, você precisa ter em mente o que é que você quer alcançar com ela. Qual é a minha finalidade? Que vai ser baseado nessa finalidade que você vai poder escolher os ativos financeiros que melhor se encaixam na sua estratégia. No meu caso, eu quero uma carteira previdenciária, uma carteira de aposentadoria, porque o meu objetivo lá no futuro é que os meus investimentos eles me sustentem. Sabendo disso, quando eu vou escolher um ativo financeiro, eu preciso saber um ativo financeiro que me acompanhe no longo prazo, que tem um bom retorno em valorização patrimonial, que tem um bom pagamento de dividendos. Porque eu quero que minhas contas sejam pagas com esses dividendos. O segundo critério que eu utilizo para escolher as empresas é o critério de setor, ou seja, de área de atuação da empresa no mercado. Como eu tenho uma carteira previdenciária, é uma carteira de longo prazo. Então eu preciso de ativos que me acompanhem não só nesse longo prazo, mas também que performem bem. E quais seriam os setores que comportariam esse tipo de característica? São os chamados setores perenes. São setores de serviços essenciais que têm uma demanda não só constante, como também crescente por parte da população. Quais seriam esses setores? Bancos, energias, saneamento, seguridade e telecomunicação. Percebam que todos esses setores que eu mencionei antes são setores que precisam estar funcionando adequadamente para que o próprio país se mantenha funcionando. E são justamente ativos desses setores que compõem esmagadora maioria da minha carteira de investimentos. Inclusive, eu acho esses setores muito bons para compor uma carteira de um investidor iniciante. Porque, como eu já falei, são setores que, por conta da natureza da prestação de seus serviços, que são perenes, eles costumam ser mais seguros, apresentar bons resultados independente da situação econômica ou política do país e também costumam ser um pouco mais fáceis de você analisar. Fazer essa triagem por setor me ajuda bastante a escolher ações que eu vou levar para a minha vida e, ao mesmo tempo, descartar ações que poderiam ser problemáticas na minha carteira de investimentos. Eu vou apenas citar um setor como exemplo de um setor que eu não invisto, que é o setor de varejo. E por que eu não invisto? Parem e pensem por um minuto. Quando existe uma crise, qual é o primeiro setor que sofre? É o setor de varejo, porque faz parte do consumo. Quando as pessoas estão em crise, estão sem dinheiro, elas começam a comprar menos. Quando elas compram menos, elas vão focar no essencial. Então, setores como varejo, setores como turismo, no geral, sofrem muito com esse tipo de situação. Por fim, pessoal, entendam que não é que eu só invisto naqueles setores específicos. Na minha carteira, esmagadora maioria das posições são desses setores, porque, como eu disse, meu objetivo é futuro. Então, eu quero empresas que tenham essas características em sua maioria. Mas eu sempre reservo um percentual da minha carteira, geralmente de 20% a 10%, para investir em ações de oportunidade, que não necessariamente vão ser desses setores. Um exemplo disso são ações que eu tenho na minha carteira de empresas que negociam commodities. Commodities são cíclicas, então tem períodos que elas estão em baixa, tem períodos que elas estão em alta. Eu compro sempre nos períodos que estão em baixa para poder, no período que está em alta, lucrar, realizar o lucro e poder investir mais ainda na base estrutural da minha carteira, que são minhas ações previdenciárias. Agora que nós já analisamos o primeiro e o segundo critério, que é o objetivo da sua carteira e o setor da empresa, vamos para o critério mais direcionado à análise de empresas, especificamente.
nós vamos analisar os indicadores fundamentalistas. Eu coloquei aqui na tela, pessoal, os principais indicadores fundamentalistas que eu gosto de olhar para poder analisar uma empresa, né? Tanto para saber se ela é uma boa empresa, como também se ela está em oportunidade. Mas saibam que, além desses, existem diversos outros, tá bom? Existem muitos indicadores. É porque esses aqui, na minha concepção, são os principais para analisar. Eu separei aqui os principais e eu vou pincelar um por um para vocês entenderem mais ou menos a logística, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar pelo P sobre VP. Primeiramente, o que é que significa P sobre VP? É preço sobre valor patrimonial. O que é que essa métrica aqui ela nos informa? Ela vai basicamente dizer se você está pagando um preço justo por uma empresa. Ou se você está pagando um preço caro, ou se você está pagando um preço barato. Ela vai fazer essa medição para a gente. E como é que funciona a metodologia? É muito simples. Sempre que você for numa empresa e você encontrar um P sobre VP de 1, significa que o preço está justo. Se você encontrar um valor abaixo de 1, significa que você está pagando barato naquela empresa. E se você encontrar um valor acima de 1, significa que você está pagando caro. É basicamente assim que funciona. Mas quando eu comecei a investir, pessoal, eu não queria só simplesmente ter informação e pronto. Eu queria entender qual é a metodologia que eles utilizam para fazer esse cálculo. E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês. A gente está aqui no site do Investidor 10, certo? Que é um site que eu utilizo para fazer tanto o gerenciamento da minha carteira, como também para analisar ativos financeiros que eu estou interessado em adicionar na minha carteira de investimentos. E a gente vai analisar o Banco do Brasil, certo? Esse site ele vai ter todos aqueles indicadores que a gente está analisando, só que de maneira mastigada. Mas eu não quero que vocês apenas observem a informação, porque pode ver aqui, P sobre VP 0,96, já tivemos a informação. Tá barato. Mas de onde vem esse valor? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Se você for descendo aqui, lá para a parte de baixo, você vai ver que tem os indicadores fundamentalistas. Você vai descendo mais, você vai ter informações sobre como é que está a empresa. A empresa tem mais de 5 anos, ela lucrou ela está com lucro nos últimos 20 trimestres, são 5 anos e tal. Você vai ter várias informações. Lá embaixo mesmo, quase no final, você vai ter a informação sobre o valor de mercado da empresa e sobre o patrimônio líquido. E é nessa parte aqui que a gente vai encontrar a metodologia de cálculo. Por quê? Lembra que eu falei que P sobre VP significa preço sobre valor patrimonial? O preço é o valor de mercado daquela empresa, é o quanto que ela está sendo negociada no mercado. E o que seria esse preço? Seria esses 162 bilhões aqui. Por outro lado, o valor patrimonial é o valor do patrimônio da empresa mesmo. E aqui a gente também acha essa informação, 169,24. E aí, como é que a gente faz para achar o P sobre VP? É simples. O P, que é o valor do mercado, a gente vai dividir pelo valor do VP, que é o patrimônio líquido da empresa. Então, a gente abre aqui nossa calculadora. Então, quanto é? É 160, vamos lá, 162 milhões, 677 milhões, dividido por 169 bilhões, 240 milhões, e a gente chega em 0,96, que é exatamente o valor que a gente encontrou lá em cima, já mastigado, P sobre VP de 0,96. O que é que isso significa, pessoal? Que o Banco do Brasil, nesse momento, ele está sendo negociado em bolsa por um valor menor do que é o patrimônio dele de fato, ou seja, teoricamente ele está barato. Então, essa é a metodologia. Aqui no Investidor 10 você vai conseguir encontrar todas essas informações que eu estou falando mastigado, mas eu não quero que o meu inscrito ele simplesmente olhe o mastigado, eu quero que ele entenda a metodologia de cálculo, e é por isso que eu estou ensinando para vocês. Volta lá para a nossa planilha, com o valor de referência. O que é que a gente tem como lógica? Existe um livro, que é esse livro aqui, O Investidor Inteligente, que é do Benjamin Graham, que é simplesmente o mentor do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Nesse livro, o Graham ele comenta todas essas métricas aqui. E ele diz que o valor que ele aceita pagar em uma empresa, no P sobre VP, é até 1,5. Então, o valor do P sobre VP teria que ser até no máximo 1,5. Isso significa que 1,5 você está fazendo uma boa compra? Não. O ideal é você sempre comprar com desconto, empresas abaixo do 1. Mas, a depender da qualidade da empresa, você pode aceitar pagar até 1,5. O segundo indicador é o PL, que significa preço sobre o lucro. O que é que essa métrica aqui vai nos dizer? Ela vai basicamente nos informar quanto tempo que a gente vai demorar para retornar o investimento que a gente fez numa empresa
baseado no lucro daquela empresa. E esse tempo ele é calculado em anos. Como é que a gente faz para localizar essa informação? Novamente, a gente vai lá no Investidor 10, Banco do Brasil, mesma análise, e vejam que já tem informação mastigada. Então, em 5 anos, a gente retornaria um investimento que a gente fez no Banco do Brasil. Mas, Vitor, isso é uma regra? Pessoal, não, porque a gente está falando de renda variável, né? Não tem como prever o que vai acontecer com os ativos daqui para frente, tanto que esses cálculos são todos feitos para trás. Só para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil nos últimos 12 meses valorizou 62,18%. Ou seja, se a gente tivesse investido R$1.000 no ano passado, agora a gente já teria retornado 62%. Então não tem como prever, mas isso aqui ele meio que usa uma base, entendeu? Baseado nos dados pretéritos. Novamente eu não quero que vocês vejam mastigado, então eu vou explicar como é que funciona. E tudo isso a gente vai encontrar aqui. Então vamos lá. Como é que a gente faz para fazer esse cálculo na prática? Descendo aqui nos indicadores fundamentalistas, vocês vão encontrar a informação chamada LPA. O que é que significa esse LPA? É o lucro por ação, certo? E esse LPA ele é calculado em cima do valor da cotação, 56,77, que é o preço que você está pagando no papel da empresa. Como é que a gente faz para achar esse cálculo? É simples, preço sobre o lucro. Então você vai pegar esse 56,77, vamos abrir nossa calculadora, 56,77, e você vai dividir justamente por esse LPA, que nesse caso aqui é 11,17. Aí a gente vai chegar aqui, ó, no resultado de 5,08. Se vocês pararem para olhar, é exatamente o valor do PL. Isso significa que se a gente investisse no Banco do Brasil, em 5 anos a gente estaria retornando esse investimento. Lembrando de todas aquelas situações que eu falei antes. E hoje a gente volta para a nossa planilha. E o que é que seria um PL ideal? Então, usando a mesma premissa dos ensinamentos do Graham, no livro Investidor Inteligente, Graham fala que ele aceita pagar no máximo, já está até aqui informando, só que no máximo um PL de 15. Ou seja, um PL de até 15 anos. Então, ele aceita receber o lucro que ele investiu numa empresa, receber o valor que ele investiu numa empresa em até no máximo 15 anos. Na minha concepção, o ideal é até uns 10, certo? Obviamente que quanto menos, melhor, mas 15 seria o tolerável máximo, certo? Outro indicador fundamental para a gente analisar numa empresa é o pagamento dos seus dividendos, certo? Sobre esse indicador, existem duas informações relevantes. O dividend yield e a constância do pagamento desses dividendos. Mas antes de a gente explicar esses dois, deixa eu dar um resumo do que seria o dividendo para quem não sabe. Dividendo, pessoal, é uma das maneiras que a empresa tem de dividir com o seu acionista parte do lucro líquido que ela obteve com a exploração de suas atividades. Isso funciona como uma remuneração para o acionista. E aí, dessa remuneração, tem duas informações relevantes que a gente precisa analisar, que a gente encontra ambas aqui no Investidor 10. Então, estamos aqui com o Banco do Brasil. E lá no cantinho a gente encontra o Dividend Yield, 8,26%. O que é que isso significa? O Dividend Yield ele representa o cálculo dos últimos 12 meses de pagamento de dividendos da empresa, certo? E por que ele é calculado em percentual? Porque ele é calculado em cima do valor da cotação. Para vocês entenderem na prática, imagine que você comprou uma ação do Banco do Brasil, certo? De 56,77, e nos últimos 12 meses você recebeu de dividendo R$ 5,67. Então, sua remuneração de dividendo, o rendimento dessa ação, foi de 5,67. Quanto dá 5,67 comparado com esse 56,77? 10%. Então, se você tivesse uma ação dessa, você recebesse ao longo de 12 meses 5,67, R$ 5,67, a gente teria um dividend yield de 10%. No caso do Banco do Brasil, foi 8,26%. Se a gente pegar uma calculadora e for descobrir o que é isso, ó, 56,77 vezes 0,0826, que são os 8,26%, a gente encontraria um valor de 4,68. Ou seja, o Banco do Brasil pagou para cada ação, nos últimos 12 meses, R$ 4,68 a título de dividendo. Basicamente é assim que funciona o cálculo. Outra informação relevante sobre o dividendo é a constância do pagamento. E a gente também encontra isso aqui, descendo um pouquinho, para a parte histórico de dividendos, que é onde a gente analisa há quanto tempo que a empresa tem feito o pagamento de dividendos de maneira regular. E o Banco do Brasil, ó, desde 2014 até hoje, não teve um ano que ele não pagou os seus dividendos. Inclusive, ele também mostra para a gente aqui ó, a informação
do dividend yield médio, que foi de 7,32%. Então, aqui a gente já sabe sobre o dividend yield e a constância. Agora que nós já analisamos as duas informações do Banco do Brasil, voltando aqui para a nossa tabelinha, qual seria um percentual mínimo aceitável de dividend yield para uma empresa ser considerada uma boa pagadora de dividendos? E aqui, pessoal, convenciona-se que o percentual mínimo seria de 6%. Então, analisou uma empresa, viu lá que ela está pagando mínimo 6%, desceu um pouquinho e viu aqui que a média do pagamento dela, ó, Banco do Brasil, 6,55%, foi superior a 6%, então é potencialmente uma boa pagadora de dividendos. Em relação à constância no pagamento, já é um pouco mais pessoal, mas eu encaro pagamentos constantes nos últimos 5 anos como um bom indicativo. Então, pagou um yield de 6% e pagou constantemente nos últimos 5 anos, potencialmente uma boa pagadora de dividendos. Passando agora para a análise do lucro e da receita, esses aqui são autoexplicativos. Se você investe numa empresa, obviamente você quer que essa empresa ela cresça ao longo do tempo. Então, tanto o lucro quanto a receita, eles têm que ter uma tendência de alta ao longo dos anos. Então, se a gente for aqui no Investidor 10, tem duas maneiras de você analisar essas informações. A primeira delas é nos indicadores fundamentalistas. Então, aqui embaixo você vai encontrar uma aba chamada CAGR, tá vendo? CAGR de lucro e CAGR de receita. E o que é que esse CAGR mede? Ele vai medir basicamente qual é a taxa em percentual de crescimento da empresa nos últimos 5 anos. Então pode ver que o Banco do Brasil tem crescido sua receita em 15,62% ao ano durante os últimos 5 anos. Da mesma forma o seu lucro, que tem crescido 11,92% nos últimos 5 anos, isso aí é ao ano, tá? A outra maneira de você medir é você descer aqui, lá para a aba de receita. E aqui você encontra as duas informações juntas. Então, tanto a receita líquida quanto o lucro, tanto a receita líquida como lucro líquido. E aí, 2014 para cá, o Banco do Brasil, lá em 2014, a receita dele era 137 milhões e hoje está em 265 bilhões. Ou seja, ele praticamente dobrou a sua receita ao longo desses 10 anos. Teve aquele período, obviamente, que ficou lateralizado, né? A gente sabe aqui, especificamente esse ano, a gente sabe o que aconteceu, mas você pode ver que a tendência é ele crescer. Da mesma maneira, o lucro. Então, lá atrás, o lucro era de 13,34 bilhões em 2014 e hoje, ou nos últimos 12 meses, foi de 33 bilhões. Então, da mesma forma, o lucro mais do que dobrou. Então, analisando aqui, pode ver que o Banco do Brasil é uma empresa que se mantém crescendo todos os anos. E aí, voltando para a nossa planilha, isso aqui é um pouco particular. Você poderia considerar que crescimento de receita e lucro nos últimos 5 anos é um bom indicativo, mas eu sou um pouco mais conservador. E eu gosto de crescimento nos últimos 10 anos. Tanto para lucro, como também para receita. Então, crescimento nos últimos 10 anos, tanto para lucro quanto para receita, para mim, é um indicativo de que a empresa ela tem um bom potencial de me acompanhar ao longo prazo. Já como eu já disse para vocês, a minha carteira é uma carteira previdenciária, né? Então, vamos para os próximos indicativos. Passando agora para a análise do ROI. O que é que significa ROI? ROI é uma sigla em inglês que significa Return on Equity, que para o português ficaria retorno sobre o patrimônio líquido. Esse indicador ele vai medir a capacidade que a empresa tem de produzir lucro a partir do próprio patrimônio líquido. E aí, passando aqui para o nosso Investidor 10, descendo para os indicadores fundamentalistas, você consegue achar essa informação, ROI, 18,91%, mastigadinha. Eu já disse que eu poderia ensinar na prática como é que chega a esse cálculo, só que para esse vídeo ia ficar muito longo. Mas se você quiser que eu traga um vídeo explicando todos esses indicadores fundamentalistas, ou particularmente os principais e mostrando como é que chega nos cálculos, comenta aqui embaixo, porque se vocês realmente quiserem, eu vou trazer esse vídeo. Mas voltando aqui para o Banco do Brasil, vejam que o ROI dele é de 18,91%. Isso significa que cada R$100 de patrimônio líquido do Banco do Brasil, ele consegue gerar quase 19% de lucro. Isso aqui é um ROI muito bom, tá, pessoal? Geralmente, ROIs a partir de 10% já são ROIs muito bons. Ou seja, quanto maior, melhor. Então, voltando para nossa planilha, como eu já falei, mínimo de 10%, tá? Então, mínimo de 10% já é muito bom. Tem gente que encara como mínimo 15% e tal. Aqui no próprio no Investidor 10 pode ver que ele fala que valores acima de 15 geralmente são considerados bons. Na minha concepção, 10% de ROI já é um ROI muito bom. Então, vou manter essa análise e vamos passar para o próximo indicador.
Passando agora para a análise da dívida, essa aqui também é autoexplicativo. Você está investindo em uma empresa, você não quer que essa empresa esteja mega ultra endividada, né? Você quer uma empresa saudável, uma empresa que, se tiver dívida, seja uma dívida controlada e com o objetivo de gerar mais retorno futuramente. Então a gente vai passar lá para o investidor 10 para analisar, só que dessa vez não mais o Banco do Brasil, e sim a Taesa, que é uma empresa de energia. E por quê? Porque bancos, pessoal, você não vai encontrar essa informação de dívida, porque banco não tem dívida. Então, para analisar, a gente precisa buscar outra empresa e eu escolhi a Taesa. Então, vamos descer um pouquinho. E lá nos indicadores fundamentalistas, nós encontramos dívida líquida sobre EBITDA, que vai ser basicamente a dívida que a empresa tem dividida pelo lucro que ela tem antes de qualquer pagamento de custos, tá? E aí a gente encontrou esse valor, 3,60. De maneira bem simples, voltando para a nossa planilha, o ideal para uma empresa ter de dívida é de 2 a 3. Então, pode ver que a Taesa está 3,60. O ideal seria 2 ou 3, né? Quanto menos, melhor aqui. Mas existe uma exceção que eu trouxe de propósito, que são as empresas elétricas. Porque a dinâmica da empresa elétrica é que ela, principalmente as de transmissão, elas se endividam, obviamente, para fazer os investimentos, para futuramente ela colher o retorno. Então, para empresas elétricas, uma dívida de até 4 é um valor razoável e é exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. Máximo de 3 para empresas que não são do setor elétrico ou 4 em caso de empresas elétricas. Então, coloquem essa informaçãozinha na tabela de vocês. Passando agora para a análise do último, mas não menos importante indicador, temos a margem líquida. E esse aqui, pessoal, vai medir basicamente quanto da receita de uma empresa ela consegue converter em lucro. Então, teoricamente, quanto melhor for essa conversão, mais capacidade de geração de lucro tem essa empresa. Indo agora para o nosso investidor 10, eu estou com o ABC Bank, tá? Que é um banco, e eu vou fazer vários comparativos para que vocês possam entender. Descendo aqui para a margem líquida, podem ver que a margem líquida é de 14,88%, ou seja, praticamente 15% da receita do ABC Bank, que é um banco muito bom, ele consegue converter em lucro. Qual seria um percentual ideal? E é aqui, pessoal, que mora a pegadinha. Na minha concepção, no mínimo 10% de margem líquida está um percentual razoável, tá? Quanto maior, melhor, mas 10% seria um percentual razoável. Só que para você saber de fato se aquele ativo está ou não com uma boa margem líquida, você precisa comparar com outros ativos do mesmo segmento. Então vamos comparar o ABC Bank aqui com o Banco do Brasil. Então vamos olhar, Banco do Brasil, qual é que é a margem líquida dele? Então, tá aqui, ó, 12,05%. Então, tá alinhado com aquele percentual de 14% do outro banco e com aqueles 10% que eu havia falado. Mas se você for olhar, por exemplo, a Taesa, então cadê a Taesa? Vamos lá, Taesa, vocês podem observar que a margem líquida dela é estrondosa, 47%. 47% da receita da empresa ela consegue converter em lucro. Ah, é uma margem muito alta, poxa, é bem melhor investir em Taesa do que em Banco do Brasil. Lembre do que eu disse, você tem que comparar com o mesmo segmento. Então vamos comparar a Taesa com outra empresa do mesmo segmento, a Transpaulista, que é a TRPL4. 45% de margem líquida. Ou seja, está alinhado com a Taesa, mas está bem maior que os bancos. Significa que é melhor você investir na elétrica do que no banco? Não, existem muitos outros indicativos. Só estou dizendo para vocês que é bom vocês compararem essas informações com empresas do mesmo setor para que você possa entender na prática que aquela margem líquida está boa de fato para o segmento. Eu colocaria aqui, como eu já disse, ó, um mínimo de 10%, tá? De 10%, mas eu colocaria comparar, para que você possa comparar com ativos do mesmo segmento. Porque só assim você vai ter ideia de fato se aquele percentual ali está de acordo ou não com o segmento e se ele está bom. Então, encerramos a análise dos nossos indicadores. Agora que nós já entendemos o funcionamento e o conceito de cada um desses indicadores, nós podemos fazer triagem de empresa a partir dessa tabela. E eu vou fazer uma com vocês na prática para a gente tentar entender se uma empresa ela consegue ser considerada boa e aprovada em todos esses critérios, tá bom? Então, eu escolhi a Transpaulista, TRPL4, que é uma empresa do setor de energia, empresa de transmissão. E aí a gente vai comparar os indicativos com o que eu coloquei aqui na tabela. Então, P sobre B e PL, o P sobre BP seria no máximo 1,5 e o PL seria no máximo 15. Pode ver que no caso da Transpaulista, o P sobre BP está bem abaixo, inclusive do que a gente estipulou como máximo, né? Ela está barata, 0,94, menor do que 1.
E o PL dela é praticamente um terço do que eu estipulei como máximo, 5,77. Então, nesses dois quesitos, aprovada. No caso do dividend yield, que a gente tem que olhar o mínimo dos 6%, né? E se o pagamento é constante, descendo aqui, ó, a gente já vê que ela tem um pagamento de 8,77%, então nos últimos 12 meses foi muito bom, mas é sempre bom a gente olhar a média. Então vamos lá, olhar a média, 7,53%. Então, no que diz respeito a percentuais, ela está aprovada. Agora é só a gente olhar a questão da constância, que a gente encontra aqui embaixo, ó, desde 2014, fez os seus pagamentos de maneira regular. Então, também aprovada no critério de dividendos. Passando agora para lucro e receita, vamos avaliar se houve crescimento dessa empresa nos últimos 10 anos. Descendo dos indicadores fundamentalistas, como eu já mostrei, tem o CAGR. No CAGR, pelo menos nos últimos 5 anos, ela tanto cresceu em lucro como cresceu em receita, tá? Ela cresceu nos dois. Mas se vocês quiserem olhar de fato lá embaixo para ver os últimos 10 anos, tá aqui, ó. O lucro e a receita, ó, é até uma escadinha. O lucro lá em 2014 era de 1 bilhão e do ano passado 6 bilhões, ou seja, cresceu 6 vezes. E a receita, que era 378 milhões, está em 2,89 bilhões, ou seja, cresceu 8 ou 9 vezes. Você vê que é um crescimento expressivo, fenomenal, ou seja, é uma empresa que vem crescendo bastante nesses últimos 10 anos. ROI e dívida, ROI tem que ser no mínimo 10% e a dívida 3 ou 4 em caso de empresa elétrica. Como a Transpaulista é elétrica, teoricamente até 4 ainda seria aceitável. Então vamos lá olhar nos indicadores. ROI, primeiro, mínimo 10%, está aqui 16%, aprovada. E dívida, até para uma empresa elétrica, pode ver que a dívida dela é muito controlada, ó, é 1,90, inclusive bem menor do que a dívida da Taesa, que é outra empresa elétrica que a gente avaliou. Isso significa que a Taesa é pior do que a Transpaulista? Não, pessoal, só estou fazendo um comparativo, como eu falei para vocês, entre os setores, tá? Mas a dívida da Transpaulista está fenomenal, muito bem controlada. E por fim, margem líquida, que tem que ser no mínimo 10%, mas tem que comparar com os outros setores. Está aqui que a margem líquida dessa empresa é de 45,71%, ou seja, quase 50% da receita ela consegue converter em lucro e está de acordo com o setor. Já que eu comparei com a Taesa naquele momento, vocês perceberam que de fato ela está bem equilibrada. Ou seja, passando nessa triagem desses indicadores, pode ver que a Transpaulista passou em todos os nossos critérios. Aí, a partir daqui é que a gente faz uma análise mais aprofundada do RI, onde a gente vai ver o demonstrativo da empresa, os resultados, os informes, mas, a priori, pode ver que parece ser uma excelente empresa, pessoal. Esses indicadores, como eu falei, eles vão servir muito bem para que você consiga descartar empresas ou até selecionar para que você possa fazer uma segunda análise um pouco mais aprofundada. E é basicamente assim que eu faço para escolher os ativos da minha carteira. Por exemplo, pessoal, conforme eu havia falado para vocês, para analisar uma ação, você não vai apenas se resumir aos indicadores fundamentalistas, mas esses indicadores podem te ajudar muito a compreender o ativo financeiro que você está estudando. Por fim, pessoal, um bônus para quem ficou até aqui. Se eu, Vitor, fosse montar hoje uma carteira de ações do zero como iniciante, eu escolheria 4 ativos e me focaria naqueles setores que eu mencionei lá atrás. Eu compraria uma ação de bancos, uma ação de energia elétrica, uma ação de saneamento e uma ação de seguridade. E a análise desses ativos eu faria justamente baseado naqueles indicadores fundamentalistas que eu falei ao longo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e com sua família e de se inscrever no canal. Nós estamos rumo à nossa meta de 500 inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente poder atingir. E também não se esqueça de comentar aqui na aba de comentários o que você gostaria de ver de assuntos aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.